Isso. Mesmo que a vida se acabe, mesmo que o mundo se esmague na dor, o céu se abrirá e então eu verei o Senhor. Mesmo que apareça outra geração e alguém esqueça nossa pregação, virá um novo dia, uma nova manhã. A glória do Senhor já brilha em meu coração. Virá um novo dia, no Evangelho pregado, no amor espalhado a quem precisa. Nesse dia Jesus vai voltar. Mesmo que o tempo se demore e a noite insista em não acabar, o dia vai chegar. É certa e se cumprirá a qualquer momento. Cristo Jesus vai voltar. Sim, virá um novo dia, uma nova manhã. A glória do Senhor já brilha em meu coração. Virá um novo dia, no Evangelho pregado, no amor espalhado a quem precisa. Nesse dia Jesus vai voltar. Virá um novo dia, uma nova manhã. A glória do Senhor já brilha em meu coração. Virá um novo dia, no Evangelho pregado, no amor espalhado a quem precisa. Nesse dia Jesus vai voltar. Nesse dia, oh sim, Jesus vai voltar. Jesus vai Gostaria de apresentar à Igreja de Jardim Cruzeiro o nosso irmão e professor Josué Félix. Ele que é professor em Biologia, especialista em terapia ortomolecular
Ele possui mestrado em biotecnologia, certo, irmão? O irmão Josué, ele mora em Recife. E ele traz para nós, nesta manhã, um tema interessante. O Egito espiritual e as doenças que matam. Muito bom, não é? Seja bem-vindo, irmão Josué, por favor. Que o Senhor Jesus te use. Queremos pedir à plataforma que pode descer para poder contemplar a mensagem que vai ser passada em parte do telão. Queria saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Amém? Eu prefiro falar aqui embaixo, vou mudar apenas aqui a... Acho que dá para descer por aqui mesmo, né? É um prazer muito grande estar com os irmãos. Eu queria que os irmãos repetissem o que eu vou falar aqui agora, tá bem? Ebenezer. Está muito fraco. Ebenezer. Até aqui nos ajudou? Até aqui nos ajudou o Senhor. Muito bem. Vamos repetir outra vez? Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Muito bem. O Senhor tem nos ajudado ao longo de muitos anos, ao longo de muitos séculos. E hoje, Ele vem também nos ajudar através da mensagem de hoje. Eu vou dizer para vocês uma coisa. A vida de muitos de vocês hoje vai ser dividida entre antes e depois de hoje. Quantos acreditam? Levante suas mãos. Quantos acreditam? Levante suas mãos. Quantos? Muito bem. Antes e depois de hoje, a vida será dividida. Acreditam nisso? Bem, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês aqui. Quantos aqui na igreja têm um tipo qualquer de doença? Vou citar aqui. Hipertensão arterial. Quantos têm hipertensão arterial? Levante suas mãos. Bem alto, não fique sem vergonha. Isso, sem vergonha. Quem tem hipertensão arterial, levanta a mão. Isso. Muito bem. A igreja olha. Levante a mão, mantenha a mão levantada. A igreja olhe, por favor, em redor para ver as pessoas que têm hipertensão arterial. Muito bem. Pode baixar, irmãos. Quantos têm diabetes mellitus? Quantos têm diabetes? Levanta as mãos. Quem tem diabetes? Diabetes mellitus. Isso. Muito bem. Pode baixar. Quantos têm colesterol alto? Colesterol, problema de colesterol. Levanta as mãos. A igreja dê uma olhadinha, por favor. As pessoas que têm problema de colesterol alto. Isso. Agora, levanta as mãos agora. Quantos têm dores nas costas, nas pernas, nas juntas? Levanta as mãos. Eita, todo mundo tem dor aqui, né? 99% da igreja tem dor. Né? Bem. Agora, levanta as mãos. Quantos tiveram gripe o ano passado, 2016? Gripe, resfriado, levanta a mão. Isso é quase 100%, né? Isso é muito elevado. Interessante isso, viu? Irmãos, vocês sabem, a última vez que eu adoeci, eu não lembro. Não lembro a última vez que eu fiquei doente. E eu tomava remédio para hipertensão todo santo dia. E eu ia morrer. Eu amanhecia com 18/11. Entenderam? Todo dia, quando eu pegava o tensiômetro, que verificava a minha pressão, e eu também tenho informação de enfermagem, verificava a pressão 18/11. E eu disse, eu vou morrer e deixar a minha esposa viúva e meus filhos órfãos. Hoje eu não tomo mais remédio para hipertensão. O médico tinha dito para mim que se eu deixasse de tomar, eu morreria. E eu não lembro quando foi que eu parei de tomar. E estou vivo aqui, ó. E minha pressão não está mais 18/11. Entenderam? Eu não lembro a última vez que eu gripei. Eu não lembro a última vez que eu fiquei resfriado. Agora eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Êxodo, por favor. Pode colocar o tema principal da mensagem, por gentileza, no telão? Êxodo é o segundo livro da Bíblia. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, são 11h25.
Eu não vou sair daqui hoje enquanto não trazer a mensagem. Tudo bem? Vocês vieram assistir a mensagem? Eu vim, 900 quilômetros para trazer essa mensagem hoje. Então eu não vou sair daqui hoje sem esta mensagem. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 15 e no versículo 26. O Egito espiritual e as doenças que matam. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Eu quero que vocês atentem bem à palavra do Senhor, porque a palavra aí não é minha palavra. A palavra que está aí está escrita em todas as Bíblias. A palavra que está escrita aí está em todas as Bíblias de todas as religiões. Portanto, é a palavra de Deus. Tá bem? E diz assim, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Disse ele: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e o que mais? E guardares os seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre o Egito, porque eu sou o Senhor teu Deus que, preste atenção, queridos, 10 doenças virão sobre ti, está dizendo aí, a gripe virá sobre ti, a hipertensão virá sobre ti, a diabetes virá sobre ti, nenhuma doença virá sobre ti. O povo de Deus não pode ficar doente, porque há uma promessa, há uma bênção, para que você não adoeça. O Senhor quer o seu povo com saúde, neste mundo de miséria e de pecado. E se você está doente, hoje você vai aprender a ter saúde. Hoje é o dia de você ficar livre da hipertensão arterial, do diabetes, do câncer. Hoje é o dia. É Casa da Bênção, é Igreja Universal? Não, é melhor do que isso. Hoje é dia de salvação. Eu queria passar o primeiro slide. Pode passar. Aí, quem é essa pessoa que está falando? Eu trouxe uma pequena bibliografia, desculpem, para que alguém não duvide. Eu sou formado em biologia, sou professor de citologia, histologia, microbiologia, epidemiologia e APH, sou professor de enzimologia também e bioquímica. Fui professor da Estácio aqui, em Salvador, durante 7 anos. Hoje estou fazendo mestrado em biotecnologia, concluo esse ano e inicio o doutorado. Também sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, sou enfermeiro também e sou formado em Teologia. Fui pastor aqui 2 anos, em Salvador. No momento, eu estou concluindo meus estudos do mestrado e estou trabalhando com uma ONG, também a gente trabalha com doenças raras, porque tenho 2 filhos com uma síndrome genética rara. Alguns aqui devem lembrar de mim. E alguns anos atrás fizemos muitas campanhas para que meu filho fosse para fora do país para fazer tratamento. Um dos quais descansa no Senhor, o mais velho, morreu com 18 anos. Na verdade, ele dorme aguardando a ressurreição dos justos. E foi em função desses meninos que eu passei a pesquisar uma terapia alternativa de saúde, e a partir disto, eu descobri, como enfermeiro, que existia cura através de outras condutas diferentes daquelas passadas pelos médicos, que geralmente terminavam na farmácia. Porque o médico disse para mim assim: você vai tomar captopril e hidroclorotiazida o resto da sua vida. E eu perguntei para o médico: doutor, eu vou ficar curado? Ele disse: não, hipertensão arterial não tem cura, mas no dia que você deixar de tomar, você morre. Vejam que coisa terrível, veja que maldição. E é assim que muita gente está vivendo. Vocês estão entendendo? Muita gente está vivendo assim. E quando o remédio não surte mais efeito, o que acontece? Passa um outro mais forte, até que você não aguente mais e morra, não é? Pode passar o próximo slide? Esse.
Este personagem aqui é Anubis. Alguém já ouviu falar de Anubis? Levanta a mão quem já ouviu falar de Anubis. Quem era Anubis? Anubis era um deus. Deus da onde? Deus do Egito. Anubis era o maior de todos os deuses do Egito. Porque nenhuma procissão para nenhum deus que acontecia no Egito poderia acontecer sem que Anubis fosse na frente. Então, o retrato de Anubis tinha que ir na frente. Mas que Deus era esse? Anubis era o Deus da morte. É o Deus que guardava o mundo dos mortos. É o Deus da maldição. Impressionante isso. Mas nenhuma procissão que acontecia no Egito acontecia sem Anubis. Passa ao próximo slide, por favor. Nós vimos que em Êxodo 15, 26, ele disse: nenhuma doença virá sobre vós das que enviei sobre o Egito. O Senhor está tentando dizer que Anubis não faz mais parte da vida de quem? Da vida do povo de Deus no Egito. Ele queria tirar o povo de Deus da onde? Do Egito. Queria que o povo de Deus fosse diferente do povo egípcio, que não cultuasse, que não vivesse Anubis. Próximo slide. No livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 1, podem abrir as suas Bíblias lá. Eu aprendi a decorar os 10 mandamentos quando tinha 9 anos de idade. Fui cortar cabelo num barbeiro que era de uma igreja pentecostal, e ele perguntou para mim: você aceita Jesus como seu Salvador? E eu disse para ele: eu já sou crente. Ele disse: que igreja você disse? Eu falei para ele: eu sou adventista. Ele riu. Aí ele disse: quais são os 10 mandamentos? E eu não soube dizer. Eu nasci num lar adventista. Eu não soube dizer quais eram os 10 mandamentos. E aí ele riu de mim. E eu saí de lá chateado e passei 2 semanas lendo o Êxodo 20, versículos de 1 a 17. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Eu me concentrava nos 10 mandamentos, mas esquecia o primeiro versículo do capítulo 20. O primeiro versículo, ele é o mais importante de todos os versículos que estão a seguir. Porque ele fala de um Deus que nos tira, sabe da onde? Da onde? Do Egito e da escravidão. Queridos, hoje nós precisamos entender o conceito espiritual de Egito e de escravidão. Porque muitos de nós ainda estão no Egito. E muitos de nós ainda está escravo no Egito. Mesmo o Senhor tendo nos dado a liberdade, tendo nos concedido a vitória, estamos ainda presos. Por isso muitos de nós estão doentes. Observe, você vai tomar a sua vida toda este remédio, glifage, metformina, mas no dia que você parar, você morre, e este remédio não vai te curar. Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é escravidão. Ouse deixar de tomar para você ver. Infarto agudo do miocárdio é o que acontece pela hipertensão arterial. No Brasil, são 300 mil casos de infarto por ano. A cada 2 minutos, uma pessoa tem infarto agudo do miocárdio. E sabe qual é a causa? Sabe qual é a causa? Hipertensão arterial. A pressão sobe, o indivíduo nem sente. Ele sente somente uma dor aqui, cai, e muitas pessoas que estão à sua volta não sabem o que fazer. Alguns ficam soprando a testa, alisando a mão, querendo dar água para a pessoa que está tendo uma convulsão, enquanto ela morre em 10 minutos. 80% desses casos são mortes fatais. O SAMU não chega a tempo, porque para que aconteça a morte, demora, sabe quanto tempo? Simplesmente 10 minutos. SAMU demora quanto tempo para chegar? Quando chega, é para fazer o levantamento cadavérico. Entenderam, queridos? Por conta de uma coisa chamada sódio, sal de cozinha, que a gente gosta demais, né? Mas não deveria fazer uso. Não é necessário fazer? Não precisa? Gente, não precisa comer sal? A comida vai vir insossa? Será? Não.
Eu não estou dizendo que a comida vai vir sua, estou dizendo que você não precisa do sal. A gente vai conversar sobre isso depois. Vamos para o próximo slide. O que é que os egípcios comiam? Digam comigo ali, o que é que os egípcios comiam? Eu fiz uma pesquisa para saber o que os egípcios comiam. Carne, o que mais? Peixe, o que mais? Pães, o que mais? 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 Poxa, os egípcios eram baianos? Tudo que os baianos comem, os egípcios também comiam, né? Perceberam? Próximo slide. Os egípcios fabricavam queijo. O que mais? Criavam gado. O que mais? Carneiro. Oxente. Os vegetais também tinham um papel importante. As pessoas costumavam comer o quê? Alface, pepino, feijão. O açúcar era obtido do mel, não era da cana de... Eles deixavam cristalizar o mel e faziam açúcar. Próximo slide. Próximo, mais. Tudo bem. Olha, óleos e gorduras utilizados para preparar a carne eram bem variados, extraídos de cabras, raízes, plantas e sementes. O povo egípcio era um povo muito desenvolvido na culinária. Pode passar o próximo slide? O próximo slide. Muito bem. Entretanto, algumas doenças comuns do Egito, relatadas na medicina, tá certo? Demontam através de alguns papiros. Por exemplo, o diabetes mellitus era uma doença que é relatada pela medicina a partir da leitura feita nos seus escritos. No papiro de Ebers, descoberto no século XV a.C., ele descrevia os sintomas da diabetes. Primeiro relato de diabetes do planeta veio da onde? Não estou ouvindo. Da onde? Veio da onde? Primeiro relato de diabetes veio do Egito. Portanto, diabetes é uma doença muito comum no Egito. Próximo. Hipertensão arterial. A hipertensão arterial também era uma doença relatada na literatura médica, e o primeiro caso relatado na medicina remonta, sabe de onde? Do Egito. Lá eles costumavam fazer um chá de hibiscos. Vocês conhecem o hibisco, não é? É uma flor vermelha, comumente chamada de papoula, né? As pétalas do hibisco, além de ser diurética, ou seja, ela ajuda a eliminar o excesso de água, ela reduz a hipertensão arterial. Quem tomava chá de hibisco eram os faraós, para baixar a pressão arterial. Não é impressionante? Primeiro caso de hipertensão arterial era da onde, gente? Do Egito. Vamos ver outra doença? Próxima. Câncer. Os casos de câncer, os mais antigos da humanidade, de acordo com o papiro, eu trouxe uma cópia aí do papiro Edwin Smith, documentam da onde? Do Egito. Primeiros casos de câncer de mama, os primeiros casos de câncer de próstata são do Egito. Eu trouxe, inclusive, pode passar o próximo slide? Eu trouxe aqui, ó, o relato. Embora a palavra câncer não seja usada, a descrição a mais velha da doença é do Egito e a data aproximadamente de quanto? 3.000 anos antes de Cristo. É chamado um papiro de Edwin Smith, é uma cópia da parte do livro do texto dos egípcios antigos na cirurgia de traumatismo. Descreve 8 caixas de tumores ou úlceras de peito que foram tratadas pela cauterização. Tá certo? Vejam só, eu trouxe aqui os casos, inclusive foto das múmias, com câncer de próstata e câncer de mama. Pode passar. Pode passar. Aí, ó. O primeiro, volte, isso. Este aqui é uma múmia de 2.700 anos. É o primeiro caso de câncer de próstata, com metástase e morte. Da onde era? Isso. Um homem que, somente 1% dos cânceres de próstata evoluem para óbito. E esse aí evoluiu. Estão vendo? Está aí. Próximo caso. Essa aqui é uma mulher. É uma moçada de 4.000 anos. Da onde é? Da onde ela era? Vocês estão ficando inteligentes, cada vez mais. Olha aí, está vendo? Câncer de mama, metástase, carcinoma ductal invasivo. É o câncer de mama. E ela veio a óbito. Primeiro caso relatado na medicina. A medicina mundial, tá? Pode passar. Câncer de crânio.
Câncer de cabeça. Já ouviram falar em câncer, tumores? Pois bem, olha as cirurgias que faziam. Hoje, se faz uma craniotomia, abre-se a calota polar, retira-se o crânio, né, parte dele. Mas os egípcios, eles tinham tecnologia em cirurgias de crânio. Até hoje ninguém sabe como é que eles cortavam direito a cabeça desse jeito, ó. Tá vendo? Bonito, né? Câncer de cérebro. De onde era? Do Egito. Ó, vamos olhar novamente o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Abram lá suas Bíblias outra vez, para a gente rever agora. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Pode passar o próximo slide. Próximo. Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te sara. Queridos, eu decorei os 10 mandamentos, e como um adventista nascido na fé, eu enfatizava muito o sábado, versículo 8 do capítulo 20. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal ou estrangeiro que está das suas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Versículo de 8 a 11. Nós trabalhamos muito a questão do sábado, como sendo o mais importante dos mandamentos, porque somos reparadores de brecha. Mas, queridos, o sábado é justificação pela fé. O sábado é o quê? Justificação pela fé. E a doutrina da justificação pela fé é pouco entendida pelos adventistas do 7º dia. Precisa ser mais entendida. Entre elas também a questão dos outros mandamentos. Porque ele fala aqui, ó, guardar, ouvir os seus mandamentos e guardar todos os seus o quê? Estatutos. Existem outros mandamentos que também são importantes, também são justificação pela fé, como cuidar do seu corpo, como cuidar da sua mente. São tão importantes quanto. Eu não tinha esse entendimento, eu não tinha essa compreensão. O Senhor tem hoje um propósito para fazer com que você entenda. Esse entendimento ele não é simples de acontecer, porque o Senhor se comunica conosco através da mente, e há um bloqueio na mente de muitos que não guardam os seus estatutos e que pensam estar guardando os seus mandamentos. Esse bloqueio impede uma comunicação com Deus. O que o senhor está dizendo, professor? Eu estou dizendo que o inimigo de nossas almas, ele impede que nós entendamos os planos de Deus através daquilo que nós comemos, através da forma como nós nos alimentamos. Ele impede. É por isso que as doenças vêm. E quando as doenças vêm, nós não conseguimos ficar num estado de adoração, num estado de compreensão das coisas divinas. A doença bloqueia esta relação. Nós só sabemos pedir, pedir, pedir e pedir. Pedir saúde a Deus, pedir que Ele abençoe nosso lar. Nas nossas orações somos até egoístas, porque nós não temos uma relação com Ele. A relação com Deus, ela é comprometida. Próximo slide. Bem, no capítulo 15 do livro de Êxodo, eu queria que vocês fossem lá, e no versículo 27, Êxodo capítulo 15, versículo 27, diz assim a minha Bíblia: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Queridos, o que aconteceu quando Deus tirou o povo do Egito? Eram mais de 2 milhões de pessoas. Eram mais de 2 milhões de pessoas, porque eram somente 600 mil homens. Se vocês contarem o dobro de mulheres, né? E uma criança, que na verdade Jacó teve quantos filhos? 12, não é? Eram muito mais. Vamos perceber que nós tínhamos ali uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas. E aquelas pessoas todas, elas foram levadas para onde? Para um tipo de higiene que o Senhor queria que fosse feito, uma limpeza orgânica.
Deus quer que façamos uma desintoxicação das coisas do Egito. A primeira coisa que o Senhor fez foi levá-los para a fonte de verdadeiras águas, para que eles pudessem ser purificados, desintoxicados. Os alimentos do Egito nos intoxicam. As doenças dos egípcios são também transmitidas para nós. Querem ver uma coisa? Uma outra pesquisa que fiz? Quantos aqui já tiveram dengue, chikungunya ou zika vírus? Levante suas mãos. Quantos já tiveram? Pois bem, o nome Aedes aegypti é familiar a vocês? É? Quem é o Aedes aegypti? É um mosquito infeliz, né? Ninguém gosta dele, ele não é bem-vindo nas casas. Mas você sabe o que significa Aedes aegypti? Significa odioso do Egito. Aedes aegypti significa o odioso do Egito, ou seja, ninguém gostava dele aonde? 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 Isso, porque ele já picava os faraós lá perto das pirâmides. Ou seja, essa doença, ela já vem também do Egito. Agora deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês sabem que aquele que faz a vontade de Deus, o mosquito também não lhe pica? Sabe por quê? O mosquito ele é atraído pelo suor daquilo que você come. E se você come as mesmas coisas que o Egito comia, o que acontece com o mosquito? Ele vem e lhe pica. Mas se o seu alimento é diferente, o mosquito não lhe pica. Ele rodeia a sua perna e ele diz, isso aqui não é uma pessoa. Não vou picar. E não pica. Mosquito não pica. Não é impressionante? E isso que eu estou falando para vocês aqui não é nenhuma aberração. Tá? Médicos recomendaram para pacientes grávidas que estavam fazendo pré-natal, com medo de microcefalia por conta do vírus Zika, que elas se alimentassem diferente e fizessem uso de própolis e vitamina do complexo B, porque de alguma forma impediria que os mosquitos lhe picassem. Não é impressionante isso? Deus tem um plano para cada um de nós. Ficar livre da onde? Das doenças. No livro de João, abram suas Bíblias aí, por favor, no capítulo 10, no versículo 10. João 10, 10. No livro de João, no capítulo 10, no versículo 10, está escrito assim: o ladrão não vem senão para o quê? Para roubar, que mais? Para matar, e que mais? E destruir. E eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Portanto, veja bem, a doença não vem de quem? Do Senhor. A maldição não vem de quem? Do Senhor. O inimigo fez isso. Do Senhor vem a cura, do Senhor vem a restauração, do Senhor vem a reestruturação, do Senhor vem a vida, e a vida eterna. E um ensaio para os céus começa onde? Aqui onde nós vivemos. Ou no céu nós vamos ser todos doentes? Vai ter lá a clínica Jesus, onde o Espírito Santo sara? Não. A cura é aqui, porque nós viveremos nos céus também uma cura, condicionada pelas folhas e pelo fruto da árvore da vida. Uma relação de saúde eterna. E essa saúde tem que ser ensaiada aonde? Aqui, ao fazermos e obedecermos à vontade de quem? Do Senhor. Existem muitas coisas, queridos, que nós fazemos e achamos que estamos fazendo da forma correta. E o inimigo, ele fez com que nós pensássemos assim: os adventistas do sétimo dia não costumam comer os alimentos que estão em Levítico 11. E eu aprendi assim. Com mais ou menos 10 anos de idade, eu perguntei à minha mãe, por que não como camarão, mãe? E ela disse, leia Levítico 11, meu filho. Foi difícil entender. Esse negócio de rumina, não tem unhas fendidas, escama, babatana, pula, voa. Eu com 10 anos de idade, eu não sabia direito o que significava. Mas eu entendi Levítico 11. E vivi a minha vida toda comendo conforme estava em Levítico 11. Mas existe algumas coisas a mais. Coisas piores que Levítico 11. Abram suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 23 e no versículo 24. Mateus, capítulo 23 e no versículo 24.
Pode passar o próximo slide, por favor. Em Mateus, no capítulo 23 e no versículo 24, ele diz assim: guias de cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Deixa eu explicar. Eu conheci uma pessoa que ela dizia para mim: eu não tomo Coca-Cola, eu não como carne, eu não como molusco, crustáceo, era adventista. Um dia, um belo dia, essa pessoa deu para sua esposa um ovo de Páscoa, ovo de chocolate, muito comum na Páscoa, né? Quantos gostam aqui de ovo de Páscoa? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso, muito bem. E quando essa pessoa comeu, ela teve uma intoxicação exógena. O corpo dela empolou totalmente, e o que aconteceu? Ela teve dificuldade respiratória, ela ia ter uma coisa chamada edema de Clote, ia ter parada respiratória. Sabedor que eu era enfermeiro, a pessoa me procurou para que eu desse o socorro e eu ajudei essa pessoa a voltar ao normal. Depois eu perguntei para ela: por que você deu ovo de Páscoa para ela? Ela disse: não, porque ela queria muito. Eu disse: era melhor você ter dado 1 litro de café, faria o quê? Menos mal. Entenderam? Observe, nós não tomamos café, mas nos esbaldamos no chocolate. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Nenhuma. Alguns não comem carne, mas se esbaldam no açúcar. Deixa eu ficar uma coisa para vocês. O açúcar, ele chega a ser pior que a carne. Você quer aquele irmão perturbado na igreja? Aquele que na comissão ele dá trabalho? É açúcar. Você dorme no sermão, enquanto o pregador está tentando trazer para você a palavra do Senhor. Sabe o que é isso? Açúcar. Você tem problema nos dentes, são fracos, frágeis, fratura com muita facilidade, sabe o que é isso? Açúcar. O açúcar nunca foi branco, ele faz tão mal quanto a carne. Entenderam? Além de trazer diabetes mellitus. O açúcar é uma invenção que nós não precisamos dele, mas ele pode ser consumido na forma natural, como ele existe, de fato existe. Não como açúcar branco, mas como açúcar natural. Porque o açúcar, para ser branco, se coloca nele óxido de cálcio. Você sabe o que é isso? É o cal de parede, o mesmo cal que pinta a casa. Enquanto um caminhão de açúcar escuro entra num recipiente, um outro de cal entra, e eles colocam ainda enxofre, e depois eles mexem. Em algumas indústrias eles colocam o osso triturado de um animal que morreu ninguém sabe quando, e depois eles refinam e desidratam para que ele fique branquinho. Você come tudo, menos açúcar. Entenderam? Os egípcios fizeram isso, e passaram a ter doenças terríveis. Alguns de nós têm feito a mesma coisa, e têm tido as mesmas doenças. Diabetes mellitus é uma dessas doenças, provocadas pelo consumo excessivo do açúcar. Agora eu pergunto para vocês: quantos quilos de açúcar os brasileiros têm comido por ano, inclusive os adventistas do sétimo dia? 82 a 85 quilos de açúcar por ano. Entendeu? 82 a 85 quilos de açúcar. Diabetes mellitus tem aproximadamente 16 milhões no Brasil de diabéticos. É uma epidemia, né? É um caso de saúde pública. Hipertensão arterial, a mesma coisa acontece pelo uso do sal. O sal nunca deveria ser consumido da forma como ele é. Nós precisamos de 1,9 gramas de sódio por dia. A OMS libera até 5 gramas. Outro dia eu estava nos Correios, esperando receber uma correspondência, enquanto um senhor estava dando para o seu filho aqueles salgadinhos. Você sabe quanto tem naqueles salgadinhos de milho que muitas vezes você dá para o seu filho levar para a escola? 270 miligramas de sódio. Qual é o recomendado por dia? 1,9. No máximo quantas? 5 miligramas. Tem gente que coloca só no feijão
10 gramas de sódio. É impossível não ter hipertensão arterial. Perceberam? Então o que o inimigo disse? Você não come molusco? Você não come caranguejo? Você não come peixe de pele? Você não come crustáceo? Eu vou te dar o que você pode comer, mas que vai te fazer tão mal quanto estes. E muitos de nós têm coado o mosquito, engolido o camelo. Na verdade, nós temos permanecido no Egito, comendo as mesmas coisas que os egípcios, e adoecendo física e espiritualmente, assistindo os programas de culinária do Egito. Outro dia eu vi lá um programa do Egito, com uma mulher que tem um papagaio, e essa mulher estava dando uma receita de como fazer costela. Costela é um negócio duro, né? E ela disse assim: pegue a carne e coloque 2 horas num forno a 270 graus. E ela colocou a carne lá, e já tinha depois a carne pronta, porque ela não ia esperar 2 horas, porque o problema dela não demora tanto tempo. E quando ela tirou a carne, que ela tocou na carne, ela derreteu. Deixa eu dizer para vocês, o objetivo de comer a carne, pelo menos é o que se prega por aí, é a proteína da carne. Toda a proteína desnatura a 50 graus Celsius. Quantos graus ela colocou? Por quanto tempo? Depois ela colocou um molho na carne, colocou mais 40 minutos no forno. O que tinha de carne, o que tinha de proteína, não tinha mais nada, mas tinha de sabor. Queridos, nós, na verdade, usamos desculpas para alimentar os nossos sabores, os nossos prazeres, como os egípcios faziam. Vivemos num mundo onde somos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O que agrada o nosso paladar e dói menos no nosso bolso é aquilo que nós mais consumimos. E por isso nós enfermamos como enferma o Egito. O Senhor tem um plano diferente para o seu povo. O Senhor quer saúde para o seu povo. Você quer ter saúde? Agora um detalhe importante, queridos. A saúde física tem uma relação muito grande com a saúde espiritual. Abram suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 103 e no versículo 3. Salmos 103, verso 3. Tem um testemunho que eu quero que vocês vejam. São 2 testemunhos, na verdade, mas eu vou trazer o outro para a tarde, que à tarde nós vamos estar aqui a partir das 3 horas. Hoje à tarde, vocês chamem os doentes da sua vizinhança. As pessoas que têm problemas de saúde, chamem elas para cá. Eu quero ajudá-las, pela palavra do Senhor e pela orientação que nos será dada. A partir das 3 horas da tarde estaremos aqui, porque nós vamos até o pôr do sol. Eu vou trazer remédios, orientações de remédios naturais, sem você precisar ir à farmácia, que você tem em casa, tá? Para você ficar livre dos seus problemas. Hoje, que horas? Que horas? 3 horas. Muito bem. No livro de Salmo, no capítulo 103, versículo 3, diz assim: é Ele quem o quê? Perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas. O que pecado tem a ver com enfermidade? Quando Jesus se encontrava com os doentes, ele dizia o quê? Você está sarado? Você está curado? O que ele dizia? Perdoado estão os teus pecados. E quando ele perdoava os pecados, o que acontecia? A pessoa ficava curada. Presta atenção, viu? A doença tem uma relação muito grande com guardar os mandamentos, os preceitos e o quê? E as leis. Quando nós quebramos, entramos em desarmonia com quem? Com Deus. Entramos em quê? Em pecado. Pecado contra o corpo, que é templo do... Quando o Senhor perdoa os pecados, porque nós voltamos para Ele, automaticamente a saúde volta. É por isso que eu não tomo mais remédio para hipertensão arterial. Vocês entenderam? E você também está convidado a deixar o seu remédio.
É por isso que você pode não ter mais doença, inclusive o câncer que está sendo desenvolvido dentro de alguns, pode parar aí onde está. Se você simplesmente fizer o quê? A vontade. Voltar para onde? Voltar para onde? Voltar para o Senhor. Não imagine porque você não come caranguejo, siri, carne de porco, crustáceos e molusco, você está fazendo o que é certo. Não imagine. Isso só não é suficiente. Existem outras coisas pelas quais você precisa entender que você tem, hoje, no século em que vivemos, quebrado os princípios e as leis de saúde, por conta do sabor, da busca pelo prazer e do peso do alimento no bolso. Você precisa começar a ter a consciência. Hoje é o dia de ter essa consciência. A igreja de Deus tem que ser uma igreja que pregue essa mensagem, que é a mensagem do terceiro anjo, uma mensagem de saúde para as pessoas que abrem as portas. Queridos, eu levo a mensagem em igrejas batistas, em igrejas evangélicas, entenderam? E eles se abrem, eles me dão um púlpito. Eu jamais levaria o sábado, mas eu levo essa mensagem de saúde. E sabe o que acontece? Acontece o que acontece em Nínive. Eu levei a mensagem outro dia numa igreja batista, o pastor disse: doravante, hoje, aqui nesta igreja, ninguém mais tomará refrigerante. E eu fiquei igual Jonas, com os olhos desse tamanho, vendo a mensagem sendo pregada lá. Enquanto muitos dos nossos povos tomam 1 litro de refrigerante depois do almoço, muitos dos nossos, achando que está fazendo, não, porque não é Coca-Cola, qualquer outro refrigerante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha, para neutralizar um copo de refrigerante, são necessários 32 copos de água para neutralizar. Refrigerante é tão terrível quanto crack e cocaína. Deveria ser proibido, como é o cigarro e como é a bebida alcoólica. É um dos piores alimentos que existe. E muitos dos nossos tomam refrigerante no alimento e ainda dão para os seus filhos, para eles levarem para o colégio. Entenderam? O que tem no refrigerante? Água gaseificada. O que mais? Digam para mim. Açúcar refinado. O que mais? Sal refinado. O que mais? Aroma artificial de alguma coisa. Laranja ou limão. A laranja ou limão passou quilômetros do refrigerante. Não tem nem laranja, nem limão, nem guaraná. O que mais tem? Aromatizante, acidulante. O que mais? Corante para dar a cor. Você diz, é cor de laranja. É a cor da laranja, mas não tem laranja ali. A laranja passou 200 quilômetros dali. E você toma aquele troço e não sabe que você acidifica o seu corpo e favorece as manifestações de doença como hipertensão arterial, diabetes mellitus. Quando você toma refrigerante, você está dizendo, eu quero ter hipertensão arterial, eu quero ter diabetes mellitus, eu quero ter câncer. E quando você dá isso para os seus filhos, você também fala para eles isso, de forma indireta. Porque você não saiu do Egito. Automaticamente adoece como os egípcios e morre como os egípcios. Mas hoje é dia de salvação. Hoje é dia que o Senhor quer livrar você dessas coisas. Primeiro, a gente faz isso através do processo de consciência, através da conscientização. O Senhor é o Senhor que sara, amém? O Senhor é o Senhor que cura, amém? O Senhor é o Senhor que restabelece, amém? Ele é o Deus que restaura, amém? O último verso da manhã está no livro de Romanos, no capítulo 12, e no versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. No livro de Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo Paulo faz um apelo para você nessa manhã. E eu queria fazer esse apelo para os jovens, que quando terminam o sábado à noite, vão para os shoppings e se esbaldam nas batatas fritas e nos refrigerantes, nos hambúrgueres e nos cachorro-quentes. Queria fazer esse apelo, queria convidar os jovens também para estar hoje à tarde, porque a palestra de hoje à tarde não é para velho e doente, é para todo mundo. Tá? E você que está se esbaldando na batata frita, no cachorro-quente, no hambúrguer, no refrigerante, vai ficar doente, vai ser hipertenso, será diabético e poderá ter câncer. Você está fazendo isso. Então,
quiser aprender a não ter essas doenças, vem hoje à tarde, tá bom? O que diz Romanos 12, 1 e 2? Paulo fala assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, em nome de Jesus Cristo, que apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é o vosso culto racional. Não se conformem com as coisas desse mundo, mas transformem a vossa mente pelo entendimento, para entender qual é a boa, santa e agradável vontade de Deus. Paulo está dizendo: eu imploro em nome de Jesus que ofereça o seu corpo como sacrifício. Não é a sua vontade na hora de comer, não é o seu prazer na hora de mastigar, é o de Deus, porque o seu corpo não é seu. O seu corpo é templo, ou então não será. Será templo da doença. Quem vai morar lá é a doença. Quem vai morar lá é a enfermidade. E vai terminar lhe matando. O Senhor não quer que isso aconteça com você, querido e querida. Ele quer que você tenha saúde. Lembra, o ladrão veio para matar, roubar mas Jesus vem para que você tenha vida. E essa vida começa a ser ensaiada aqui na terra. Imagine, ninguém vem para a igreja na quarta-feira agradecer pela diabetes, pela hipertensão. Irmão, eu vim agradecer porque estou diabético. Ninguém faz isso. Deixa de vir para a igreja. E vou dizer uma coisa para vocês pior. O doente, às vezes, não consegue entender o que está sendo falado aqui, porque a doença não permite. A comunicação com Deus é o quê? É o quê? Porque ela acontece na mente. Você estando com o corpo doente, você não consegue entender a coisa que é falada. Veja como o inimigo ele foi sujo. Você está comendo tudo que está lá em Levítico 11, mas está doente, está enfermo, está fazendo, achando que está guardando os 10 mandamentos, mas você está o quê? Doente, você está enfermo. Está na hora de começar a repensar a nossa alimentação. Hoje, quando você chegar em casa, vai estar lá o seu almoço, e tem muita coisa que com certeza o Senhor não se agradaria. Mas faz parte daquilo que você gosta, não é? Daquilo que o dinheiro deu para comprar. Mas pensa assim, será que isto aqui vai fazer com que o meu corpo seja entregue ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável? Será que isso é puro para que entre no meu corpo o templo de Deus? Ou será que isso vai ajudar com que eu fique mais doente, enfermo e venha morrer? O Senhor quer que a cura seja verdadeira, seja espiritual. Ele quer perdoar os nossos pecados. Hoje o Senhor quer perdoar os nossos pecados. Aquilo que temos feito contra Ele, através do corpo. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, diz assim, importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para darmos conta do que fizermos por meio do nosso corpo, o bem ou o mal. Nós não seremos julgados porque somos bonzinhos ou malzinhos. Nós não seremos julgados porque viemos à igreja todos os dias ocultos ou damos o dízimo. Nós seremos julgados pelo nosso corpo. Ele será objeto do nosso julgamento, porque o corpo não nos pertence. Esse corpo não é nosso. Ele é de Deus. Tem você cuidado do corpo de Deus? Ou tem você feito a sua vontade numa coisa que não é sua e não lhe pertence? Hoje eu estarei ensinando como se alimentar direito. Vocês perceberam que eu não falei nada de carne aqui, né? Tem gente que estava com medo que eu falasse de carne, porque gosta de carne. A carne é terrível, mas ela não é o único dos alimentos que é terrível. O sal branco, o açúcar branco, a cafeína, tem adventistas que tomam café, ainda, né? Acontece, ainda não conseguiram se livrar. O leite nunca fez bem a ninguém. Só o leite da nossa mãe até os 6 meses de vida. Depois disso, o leite da vaca é para o bezerro. E eu não sou bezerro, né? Nem ninguém aqui é vaca. Leite não faz bem, ele rouba cálcio. A história de que leite favorece o cálcio é da indústria alimentícia. Precisamos repensar o consumo do leite. No leite tem um açúcar chamado lactose que ajuda no processo inflamatório. É um dos piores açúcares que existe, a intolerância à lactose mata.
O glúten leva à doença celíaca, que leva o indivíduo à morte. É tão terrível quanto comer carne vermelha, quanto comer açúcar branco. Perceberam? Queridos, e nós temos essas informações todas em livros que foi escrito por um privilégio que a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui. Os livros do Espírito e Profecia. Impressionante como a igreja não lê. Mas tem pessoas na Rede Globo de televisão que não comem sal branco, açúcar branco, carne vermelha, levam sua tupperwarezinha, sua reserva, para comer lá, não comem no Projac, são vegetarianas, enquanto que muitos dos nossos fazem justamente o inverso. Salomão dizia, há justos que procedem como ímpios, e ímpios que procedem como justos. Eu quero fazer um apelo nessa manhã, eu estou terminando agora a mensagem, nós excedemos o tempo, né? 12h10, mas vai dar tempo todo mundo almoçar, e voltar para cá às 3, né? Eu quero fazer um apelo, eu não queria terminar sem fazer esse apelo. Eu não vou passar o vídeo é 8 minutos, eu queria só um pedaço dele, passe, só um pedaço dele. É uma paciente que eu estou tratando com um tumor no cérebro. Essa mulher foi operada 5 vezes. 5 vezes. E quando foi na 5ª vez que ela foi operada, o médico retirou, é um tumor benigno, retirou tudo do tumor. E disse assim, agora você não vai ter mais tumor. E ela ficou feliz da vida. Um mês depois, ela fez um outro exame e o tumor novamente voltou. E ela foi a outro médico, chateada com outro, e mais ou menos isso. Ela conta. Gente, o médico disse que ela iria ser operada várias vezes. E ela sangrava pelo nariz. O sangue chegava a espirrar. E tem um bom tempo que ela não sangra mais, porque ela voltou. Voltou para onde? Voltou para onde? Voltou para fazer a vontade de Deus. Passa, para a gente ouvir. Queridos, se nós voltarmos para o Senhor se voltará para nós. Ele disse assim, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo, faça o quê? Se negue. Precisamos aprender a negar os nossos desejos, a nossa vontade, aquilo que nos dá prazer e procurar dar prazer a Deus. Conseguiu? Meu nome é Maria Cristina de Lima. Eu tenho um tumor. Pode aumentar um pouquinho mais. E esse tumor é chamado de glomus. Eu já fiz 5 cirurgias, que começou de 2009. Em 2009 eu fiz 2 cirurgias. Depois, 2010, eu fiz uma. 2012 eu fiz outra, e 2015 eu fiz essa que achava que seria a última. Só que as coisas não são bem assim. Entre cada cirurgia, havia sempre aquela expectativa de que o tumor não voltasse. É um tumor recidivo, ele está na base do crânio. Ele vem do seixo esfenoidal para a fossa nasal. É um tumor vascularizado, com bastante tendência a sangrar, sangra bastante. Eu vou ler aqui o laudo que o médico passou para essa nova cirurgia. Diz assim, Maria Cristina de Lima, paciente apresenta tumor na base do crânio, hipervascularizado, tumor glomus recidivado, apresenta sangramento decorrente e prolongado, 5 cirurgias prévias com recidiva. Às vezes sangrava assim, impõe urgência enquanto ela estava falando com as pessoas. Proposto dado risco de morte, além da correção da pirâmide nasal e do septo nasal,
que estão alterados em virtude das cirurgias prévias, a última. Há necessidade de realizar o procedimento em um hospital de ponta em virtude de ter uma UTI de alto nível, sala de hemodinâmica para embolização prévia, 24 horas, sala de cirurgia ampla e segurança para o paciente, já que se encontra em estado crítico de saúde. Esse é o laudo médico. Essa é a última. Para descobrir o tumor, eu descobri porque comecei a sangrar do nada e realmente eu passei por situações terríveis, porque em todos os hospitais eu fui e ninguém dizia o que era e achavam que era o que ninguém sabe, então cada um que dissesse alguma coisa. Fui para o Hospital do Câncer, no Hospital do Câncer fui para um médico que era o mais pomposo, o que mais sabia, o dono da sabedoria. Só que aí ele me disse que eu tinha um tumor e esse tumor era maligno e me fez uma biópsia. Na biópsia eu quase. Ok. Deus não permitiu que acontecesse. Pode cessar. Mas acordei. O restante da história eu vou colocar à tarde os para que a gente possa ouvir. Só um detalhe, queridos. Ela está se tratando comigo há 5 meses. Há 5 meses ela não sangra. Amém? Há 5 meses ela não sangra. Há 5 meses o tumor não aumentou o tamanho. Aquele que volta para o Senhor se volta para Ele. A minha pergunta nessa manhã é: quer você se voltar para o Senhor? Deseja você refazer um pacto com Ele? Se você deseja isso, fica de pé, eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus te abençoe. Eu quero pedir que Deus guarde você e a sua família. Que Ele restaure, que Ele reestruture o seu lar. E que a sua vida possa ser uma vida de bênção. E que comece hoje esse pacto. Quantos estarão aqui à tarde às 3 horas? Vê as mãos. Quantos estarão aqui à tarde? Hoje à tarde nós estaremos ensinando como você vai mudar de vida. Quais são os passos que você deve dar para que a sua vida seja uma vida de saúde. Se você não está doente, você vai continuar com saúde. E se você está doente, você vai ficar livre do problema da saúde, a partir de hoje à tarde. Então nós queremos que vocês, inclusive, convidem as pessoas que estão com qualquer tipo de enfermidade, para que estejam aqui. Porque o Senhor é aquele que cura. É Ele quem cura. É Ele quem restaura e quem regenera. Foi pedido que a equipe missionária ficasse no final, para uma pequena reunião, enquanto nós vamos orar aqui agora. Fechemos nossos olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu infinito amor, pela Tua longanimidade, Senhor, pela Tua benignidade, pela Tua fidelidade, Senhor, e pela vida que estás disposto, cada vez mais, a restaurar em nós. Obrigado, Senhor, pela essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus de amor, Tu és o Deus da vida e da vida eterna. Nos ajuda a fazer a Tua vontade, nos ajuda a trabalhar esse processo de conversão pelo poder do Teu Santo Espírito em nós, que a conversão seja um processo diário, que todos os dias possamos aprender mais de Ti, e que dessa forma, Senhor, possamos crescer espiritualmente e nos prepararmos para o reino onde haverá saúde, vida e paz eterna. Fica conosco, leva-nos em paz para os nossos lares, nos ajuda a refletir sobre a mensagem da manhã e escolher melhor a forma como devemos apresentar o nosso corpo a Ti. Fica conosco, possamos voltar à tarde, às 3 horas, para continuar aprendendo mais desse amor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o irmão Josué estará descendo para despedir a igreja.